Chegamos à última mensagem da série Fé em Dias de Lamento. Nós temos dito e visto que a gente vive um tempo bem complicado devido a essa pandemia, uma doença que se abate ao mundo todo e tem contaminado cada vez mais pessoas. Os números de óbitos são assustadores e tudo isso tem gerado medo, dor, angústia, perturbação. E essa série que a gente tem trabalhado já há semanas, na verdade, trabalhamos esse mês todo, né? Tem sido um tempo de refrigério, um tempo da gente ouvir a voz de Deus em meio a essa realidade da dor e do sofrimento. Mas se não bastasse a dureza e a dificuldade, os problemas decorrentes da pandemia, a gente também vive no nosso país uma grande crise política institucional. Ao longo das últimas semanas, o nível de tensão política institucional cresceu cada vez mais. A gente vive também sucessivos escândalos que envolvem autoridades do executivo, do legislativo, do judiciário, em meio a todo esse cenário. Desvios de verba, desvios de dinheiro que iriam para a saúde, desvios de dinheiro que iriam para os hospitais, para montar hospitais de campanha. As pessoas já foram presas por causa disso, outras pessoas estão sendo investigadas. Como não lamentar toda essa realidade? E aí a gente tem utilizado os salmos de lamento, porque os salmos de lamento, eles narram as experiências angustiantes e os sentimentos decorrentes dessas experiências angustiantes vividas por homens de Deus, né? E eles narram tudo isso lado a lado com uma fé consistente e uma visão de mundo biblicamente fundamentada. Porque um dos grandes desafios para o tempo do salmista, e eu acredito também para o nosso tempo, é ter uma visão de mundo a partir das Escrituras Sagradas. Eu e você, como discípulos de Cristo, somos chamados, somos desafiados a interpretar as realidades do nosso tempo, as realidades do mundo à nossa volta, a partir das Escrituras Sagradas. Para ouvir mais, para ouvir as outras mensagens sobre esse tema, dessa série, basta você procurar por IPCcast nas principais plataformas digitais de podcast, ou então acessar o nosso canal no YouTube e assistir os vídeos dessa série de mensagens. Mas hoje eu quero convidar você a conversar e a refletir sobre o Salmo 10. Nós vamos ler a palavra de Deus, o Salmo 10, onde diz assim a palavra do Senhor. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando consigo mesmo, nada me abalará. Desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita perto dos povoados, em emboscadas, mata os inocentes, procurando as escondidas as suas vítimas. Fica à espreita como um leão escondido, fica à espreita para apanhar o necessitado. Apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede. Agachado, fica de tocaia, as suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão a Deus. Não te esqueça dos necessitados, porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo, de nada me pedirás contas. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para torná-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti, tu és o protetor do órfão. Quebra o braço do ímpio e do perverso,
pede contas de sua impiedade, até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre. Da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem, que é pó, já não cause terror. Nós vamos orar? Deus de amor e de imensa bondade, nesse instante, Senhor, onde nós abrimos a Tua palavra com o desejo de ouvir a Tua voz e de sermos, pela Tua palavra, instruídos, confortados, pela Tua palavra, encorajados, nós Te pedimos que a Tua bondosa mão esteja estendida sobre cada um de nós, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, abra nossa mente, nosso coração, para compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 10, ele pode ser considerado um salmo de lamento, porque o salmista faz queixas, faz lamentos, como alguém que é crente fiel a Deus e vê diante de si um grande avanço da perversidade da injustiça. Se a gente ler com atenção, a gente vai perceber que é exatamente isso, exatamente desse avanço da perversidade que o salmista está se queixando. Para facilitar a nossa compreensão, eu dividi o Salmo 10 em alguns blocos temáticos. No versículo 1, nós temos uma espécie de introdução, onde o salmista diz: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? É como se ele dissesse, por quê? Uma pergunta que tem a ver com um sentimento de frustração e de desamparo. O salmista demonstra a sua impaciência, demonstra o seu desespero, como quem diz, Senhor, você não está vendo o que está acontecendo? Por que diante de todas essas realidades que eu tenho vivido, diante de todas essas realidades que estão diante de mim, eu ainda não percebo a tua ação, eu ainda não percebo a tua bondosa mão agindo? Por que estás tão longe, Senhor? Perceba que a preocupação inicial do salmista não é de fazer uma declaração de fé. E a partir do versículo 2, a gente vai perceber que, longe de declarar sua fé, o salmista está preocupado em externalizar, em colocar para fora os seus sentimentos, suas emoções, diante dos desafios e problemas que ele vinha enfrentando. Então, ele abre o coração sem ter nenhuma preocupação de demonstrar sua crença, de demonstrar sua confiança, mas tão somente colocando os seus sentimentos diante de Deus. E aí a gente chega, depois da introdução, no segundo bloco, que é o bloco que vai do versículo 2 até o versículo 11, onde nós lemos assim: Em sua arrogância o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Os versículos que seguem, a gente vai ler, eles são uma espécie de descrição dos motivos da frustração do salmista. Então, o salmista começa lá na introdução perguntando, por que, Senhor? Por que o Senhor ainda não agiu? Por que o Senhor te conserva longe? E agora, nesse segundo bloco, o salmista vai colocar os motivos da sua inquietação. O porquê que ele está se sentindo desamparado, porquê que ele está se sentindo triste. E aí, quando a gente lê os versículos 2 e 3, a gente percebe que a primeira coisa que está em jogo é exatamente a opressão contra o pobre. Ele diz, em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Os ímpios, movidos por sua cobiça, por sua ganância, e o versículo 3 deixa isso claro, né? Ele se gaba de sua própria cobiça, em sua ganância, e amaldiçoa e insulta o Senhor. É como se ele estivesse dizendo, olha, Senhor, você não está vendo que a gente vive num tempo onde aquelas pessoas que têm o poder das decisões, têm utilizado-se desse poder, têm se utilizado desse poder para oprimir, para dar vazão à sua ganância, à sua cobiça. E aí ele continua no versículo 4, em sua presunção o ímpio não o busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos.
É como se o salmista estivesse dizendo assim, olha, esse ímpio, essa pessoa que tem essa postura, é alguém que, de certa forma, ignora a existência de Deus. Então, seus corações tramam todo tipo de injustiça, seus corações subvertem a piedade, seus corações subvertem a justiça, subvertem aquilo que é certo, como se Deus não existisse, e isso vai gerando inquietação no coração do salmista. Continuando, versículos 5 e 6, os seus caminhos prosperam sempre, tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários, pensando consigo mesmo, nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Os caminhos e planos malignos do ímpio prosperam. Os caminhos e planos malignos dos maldosos prosperam, e por isso eles se sentem intocáveis. É disso que o salmista está reclamando. Ele está falando assim, olha, Senhor, existem pessoas que têm poder, e essas pessoas que têm poder estão se utilizando do seu poder para oprimir, para enganar, para dar vazão à cobiça, para dar vazão à ganância. E mais do que isso, parece que os planos perversos dessas pessoas têm prosperado, têm dado certo, de maneira que essas pessoas se sentem absolutamente intocáveis, como se nada pudesse atingi-las. Mas não para aí. Versículo 7. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita perto dos povoados, em emboscada mata os inocentes, procurando às escondidas as suas vítimas. Então esses ímpios do qual o salmista está falando no texto, criam mentiras, criam tramas ardilosas, criam jogos, subvertem a verdade, subvertem aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é correto, para levar os seus planos malignos até onde eles querem, para conseguirem dar vazão à sua ganância, aos seus objetivos malignos, seus objetivos perversos. E aí no bloco de 8 a 11, a gente já leu 11, a gente percebe que o salmista está se queixando porque esses ímpios fazem emboscadas, criam armadilhas contra os inocentes, contra os necessitados. E assim esses homens que são vítimas dos necessitados, vítima dos opressores, sofrem. E o salmista se identifica com esse grupo, como quem diz, Senhor, eu estou no meio desse povo. Eu estou no meio desse povo que está sofrendo na mão dos poderosos. Eu estou no meio desse povo que é alvo das armações, das ciladas, das armadilhas, que é alvo da opressão, que é alvo da mentira, que é alvo da ganância. Eu sou um desses. Eu, uma pessoa temente a Ti. Eu, uma pessoa que procura caminhar nos Teus caminhos. É exatamente por isso que o salmista vira para Deus lá no versículo 1 e pergunta, Senhor, por que estás tão longe? Porque a partir da perspectiva dele, vendo a maldade, vendo a injustiça, vendo aquilo que é errado prosperar, vendo os planos malignos dos poderosos prosperar, ele se sente profundamente desconfortável, ele se sente profundamente angustiado. Ele fica triste, ele fica desesperançoso, ele se sente frustrado com essa realidade. Versículos de 8 a 11, percebam as tramas que o texto vai narrando. Fica à espreita dos povoados, em emboscadas mata os inocentes, procurando as escondidas suas vítimas. Fica à espreita como um leão escondido. Fica à espreita para apanhar o necessitado. Apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede. Agachado fica de tocaia, as suas vítimas caem em seu poder, pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isso. Então, no versículo 11, como um fechamento desse bloco que vai do 2 a 11, onde o salmista narra, coloca para fora, descreve a sua frustração, o porquê da sua frustração, os seus sentimentos diante da realidade que ele está vivendo, ele diz assim, olha, o ímpio faz isso porque parece que no coração e na mente dele, ele acredita que Deus se esqueceu, que Deus não está nem aí, como se Deus não existisse, como se Deus não se importasse, como se Deus virasse as costas para aqueles que são oprimidos, para aqueles que são subjugados, para aqueles que são injustiçados.
E aí, diante de toda essa realidade, o salmista se queixa para Deus. Então ele começa dizendo e perguntando para o Senhor por que estás tão longe, no versículo 1. E nos versículos de 2 a 11, ele externaliza os motivos da sua aflição, os motivos da sua angústia. Os poderosos ímpios têm se utilizado do seu poder para subjugar, para oprimir os necessitados, os fracos, os pobres, têm se utilizado dos jogos, de armadilhas, de mentiras. E aí, diante de tudo isso, o salmista está profundamente frustrado, se sentindo desamparado. E eu creio que, assim como o salmista, eu e você tenhamos muito realmente a lamentar nesse sentido. Porque nós vivemos num tempo onde os poderosos têm se utilizado do seu poder de maneira opressora para dar vazão à sua cobiça e à sua ganância. Meus queridos, é assustador que a gente pense numa realidade de pandemia que assola o mundo todo e existam pessoas que estão se utilizando dessa realidade para alcançar objetivos outros que não sejam a saúde do povo. Que existam pessoas desviando dinheiro, desviando recursos que poderiam e que estariam sendo extremamente necessários, são extremamente necessários para socorrer as pessoas que estão nas filas do hospital nesse instante, para poder enriquecer, para fazer campanhas políticas. É absolutamente assustador e eu e você temos muito a lamentar nesse sentido, porque os poderosos têm se utilizado do seu poder para oprimir aqueles que tanto sofrem, para oprimir os necessitados. Esse é o motivo do lamento do salmista e esse é o motivo do meu lamento e do seu lamento nesse dia. Nós estamos em meio a uma pandemia e os escândalos ligados a desvios de recursos de saúde só aumentam. A gente poderia estar completamente focado nos males da doença e já seriam notícias ruins suficientes para a gente, muitas notícias ruins. Porque são notícias ruins a gente ligar a televisão, assistir o jornal, olhar na internet e ver o número de pessoas mortas, de pessoas contaminadas aumentando. Isso traz angústia, traz inquietação ao nosso coração, traz dor. Perder alguém que a gente ama, isso machuca. Isso perturba, mas nós somos ainda mais machucados por um outro motivo, porque existem pessoas que, diante desse cenário caótico, têm se aproveitado disso. Esse é o motivo de dor do salmista e esse é o motivo da nossa dor. Pessoas se utilizando do seu poder para satisfazer a sua cobiça, para satisfazer a sua ganância. Gente que se sente intocável, gente que se sente inatingível, acima do bem e do mal, que subverte a justiça, que subverte a piedade, como se Deus não existisse. Essa é a realidade do salmista, mas me parece que não é uma realidade distante da minha e da sua. Nós vivemos num tempo onde a justiça, onde a piedade, onde a verdade tem sido subvertida. E assim como o salmista, temos muito a lamentar. Muito a lamentar. Mas na continuação, versículos de 12 a 15, avançando um pouquinho no texto, o salmista, depois de iniciar o salmo, lá no versículo 1, pedindo que o Senhor se apresse, perguntando por que está tão longe. Depois de, nos versículos 2 a 11, ele externalizar os motivos da sua angústia, da sua inquietação. Ele agora, nos versículos de 12 a 15, ele começa a suplicar, a clamar, a pedir pela misericórdia de Deus, pedir que Deus esteja agindo, intervindo em meio a toda essa situação que ele está vivendo. Quando ele diz: levanta-te, Senhor. Ergue a tua mão, ó Deus. Não te esqueças dos necessitados. Porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo: de nada me pedirás conta. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão. Quebra o braço do ímpio e do perverso,
pede contas de sua impiedade, até que dela nada mais se ache. Então, o salmista se utiliza de uma linguagem profundamente humana para conversar com Deus em oração. E ele começa pedindo para que Deus se levante. Porque para ele parece que Deus está talvez sentado, talvez dormindo. Então, na sua conversa, na sua oração, ele fala assim: Senhor, se levanta e exerce juízo. E juízo no texto é condenar o opressor, porque condenar o opressor significa libertar o oprimido. Essa é a ideia do texto. Quando nós condenamos o opressor, quando Deus condena o opressor, ele está libertando aquele que é alvo da opressão, ou seja, o oprimido. Então ele pede: Senhor, se levanta para exercer juízo. Como se Deus estivesse deitado, ele está suplicando: Senhor, ergue a tua mão, não se esqueça dos necessitados, é o que ele diz no versículo 12. Não se esqueça dos necessitados, não se esqueça daqueles que estão sofrendo, não esqueça daqueles que estão nesse instante sofrendo as consequências da ganância, dos planos ardilosos, dos planos maldosos, daqueles que tramam, daqueles que são ímpios e não temem a ti, não têm temor a Deus. E aí, na continuação, versículo 13. Porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo: de nada me pedirás conta. Mais uma vez, o salmista fala que a postura e a atitude, as atitudes do ímpio, são uma afronta a Deus, achando que ele não vai prestar contas. E eu realmente fico pensando, diante dessa realidade que a gente tem vivido, será que as pessoas acham que não vão prestar contas a Deus? Será que as pessoas acham que Deus não está vendo? Gente se utilizando do sofrimento e da dor alheia para satisfazer a ganância. É falta de temor a Deus. Essa é a realidade que vivemos. E aí nos versículos seguintes, versículos 14 e 15, onde nós lemos assim: mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos, a vítima deles entrega-se a ti, tu és o protetor do órfão, quebra o braço do ímpio e do perverso, pede contas de sua impiedade, até que dela nada mais se ache. Então os versículos 14 e 15 são uma espécie de oposição ao versículo 13. Porque no versículo 13 o salmista disse assim: olha, o ímpio faz tudo isso e ele faz essas tramas todas porque ele acha que o Senhor não está vendo, porque ele acha que ele não vai ter que prestar contas das suas atitudes. E aí nos versículos 14 e 15, o salmista quer deixar claro assim: Senhor, eu sei que o Senhor está vendo. Eu sei que o Senhor é um Deus justo, eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, eu sei que o Senhor enxerga a dor e o sofrimento, eu sei que o Senhor observa tudo isso, eu sei que o Senhor vê aqueles que são vítimas e que estão sofrendo nesse instante. E aí o salmista pede que o Senhor cuide, que o Senhor atue em seu favor, terminando dizendo assim: quebra o braço. E aí a ideia não é uma ideia... como é que eu posso dizer assim? É uma metáfora. É uma metáfora. Quebra o braço traz para a gente a ideia de assim: você tira o poder, Senhor. Pensando no braço como sinônimo de poder de ação, né? Tira a capacidade do opressor de agir de maneira perversa contra o oprimido. Esse é o pedido, né? Anula o poder dos perversos, Senhor. Esse é o pedido do salmista aqui. Para que Deus haja de maneira fantástica, de maneira sobrenatural e transforme a situação, tirando o poder daqueles que têm utilizado-se do poder para oprimir, para gerar coisas ruins, para vilipendiar direitos, para subjugar, para perverter a verdade, perverter a justiça, para perverter a piedade. E aí a gente finalmente chega no bloco final do texto, versículos de 16 a 18, onde o salmista termina o salmo com uma espécie de declaração de confiança, crendo e sabendo que Deus cuida dele, sabendo que Deus é poderoso, crendo que Deus irá intervir, crendo que Deus está atento a todas essas realidades e que Ele não deixará a injustiça chegar até o final,
mas Ele irá intervir de maneira misericordiosa, onde a gente lê assim: o Senhor é rei para todo sempre. Da sua terra desaparecerão os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, tu os reanimas e atendes o seu clamor, defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. Então ele termina trazendo algumas verdades extremamente importantes para a gente na sua declaração de confiança. E eu quero utilizar dessas verdades exatamente para trazer aplicações práticas para a gente nesse dia. A primeira verdade está no versículo 16, quando ele diz: o Senhor é rei para sempre. Porque em meio à injustiça, em meio ao avanço da injustiça, em meio à corrupção dos governos, em meio à realidade onde a gente vê os poderosos se utilizando do seu poder, se utilizando das situações para dar vazão, para conseguir alcançar seus objetivos maldosos, perversos, muitas vezes a gente se sente desamparado. E aí a realidade de saber que os reinos desse mundo passam, que os governantes desse mundo passam, mas o reino de Deus é eterno, é para sempre, traz consolo aos nossos corações. Por mais opressores e por mais perversos que sejam os governantes desse mundo, um dia o seu reinado chegará ao final. Contudo, o reinado do Senhor é eterno, o reinado de Deus permanece. E é nessa certeza que nós devemos consolar os nossos corações. O Senhor é rei para sempre. É o que o versículo 16 nos ensina. O Senhor é rei para todo o sempre. Da sua terra desaparecerão os outros povos. Os governos desse mundo um dia chegarão ao final. Os regimes desse mundo um dia chegarão ao final. Mas o reino de Deus permanecerá. A segunda verdade a gente encontra no versículo 17. Quando nós lemos: tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, tu os reanimas e atende o seu clamor. E a segunda verdade que traz alento ao nosso coração e que é extremamente importante para cada um de nós nesse dia, em meio à realidade que a gente está vivendo, é: o Senhor atende as orações do seu povo. A gente está vivendo um tempo difícil, um tempo onde a gente vê a injustiça prosperar, um tempo onde a gente vê as tramas maldosas, ardilosas prosperarem. Mas lembre-se disso: Deus escuta as orações do seu povo. Deus está atento ao clamor do seu povo. Deus ouve a súplica dos necessitados. Ele reanima e atende o seu clamor. Que essa verdade traga paz ao nosso coração. Que mesmo em meio a toda essa circunstância, onde a gente se sente desanimado por ver a maldade prosperar, a certeza de que Deus nos ouve, de que Deus atende as nossas orações, traga consolo, traga conforto, traga esperança. Mas a última verdade, ela se encontra exatamente no versículo 18, onde a gente vê o versículo 18 dizendo: defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. E a terceira verdade que eu encontro nesse último bloco do texto, que eu acho que é extremamente prática para a minha realidade e para a sua realidade hoje, é: o Senhor intervém na história para fazer justiça. O Senhor intervém na história para fazer justiça. Deus defende o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. Eu e você cremos num Deus que intervém na história. O nosso Deus, Ele é rei para sempre. O nosso Deus ouve as orações do seu povo. O nosso Deus intervém na história. Nosso Deus não é um Deus que fica passivo, apenas olhando, vendo o sofrimento, vendo o ímpio prosperar, vendo os planos dos perversos avançarem. O Deus que nós cremos intervém na história para fazer justiça. Que a certeza de que esse Deus que nós cremos intervém na história motive o meu coração e o seu coração a clamar cada dia mais pela intervenção de Deus. A minha oração pelo nosso país nesse instante, pelo nosso estado, pelo nosso município, tem sido exatamente essa: Senhor, eu sei que o Senhor é rei para sempre.
E eu sei que os governos desse mundo um dia chegarão ao final, os regimes desse mundo um dia chegarão ao final, mas que o teu reino permanece para sempre. Senhor, eu sei que o Senhor atende às orações do seu povo e por isso eu clamo a Ti. Mas eu também peço, Senhor, eu sei que o Senhor intervém na história para fazer justiça. E essa tem sido a minha oração. Senhor, faz justiça. Faz justiça, Senhor. Que a maldade não persevere. Que aquilo que é injusto, que aquilo que não é bom, que as tramas malignas não prosperem, que o Senhor haja de maneira transformadora na história, de maneira a promover justiça diante desse povo e na vida desse povo que tanto sofre. Que essa então seja a minha oração e a sua oração, diante do lamento e da realidade onde homens têm se utilizado de suas posições de poder para oprimir, para enganar, para criar planos ardilosos e planos mentirosos, que a certeza de que o Senhor é rei, de que Ele atende às orações, de que Ele intervém na história, nos leve a confiar em Deus e a orar e clamar cada vez mais, certos de que o nosso Deus cuida do seu povo e de que Ele fará justiça. Que Deus abençoe sua vida. Amém.